Bem-vindos a mais um episódio do Manual de Boas Ideias. Hoje comigo estão dois empreendedores que partilham de uma paixão profunda pela comunicação e pelo entretenimento. Cruzaram-se pela primeira vez na MTV, certo? E ambos, enquanto VJs, compartilham uma paixão por viagens e por novos desafios. Foi isso que os levou a fundirem-se numa agência que posteriormente abriram, chamada Milk and Black. O que é Milk and Black? Vão ficar a saber sem dúvida nenhuma ao longo desta conversa. Diana Taveira, Diogo Dias, bem-vindos ao Manual de Boas Ideias. Obrigada. Eu começo por vos perguntar de tudo aquilo que vocês fazem, de tudo aquilo que fazem na Milk e fora dela. Onde é que são vocês plenos de realização profissional, pessoal, o que quiserem? Começo eu? Sim. Supostamente isto tem que ser uma coisa inteligente. Exato, isto vai ser uma conversa inteligente. Olha, eu acho, eu falo por mim, mas eu e o Diogo estamos muito em sintonia na vida de uma forma geral e macro. Portanto, eu acho que nós sentimos realizados precisamente nos projetos e no crescimento da empresa como a temos tido. Acredito muito que isso é algo que nós temos em comum, porque nós falamos muito sobre isto, que é, nós sentimos realizados com o facto de termos feito uma empresa fixe. Ou seja, a nossa visão com projetos em que não somos só nós que estamos motivados com os projetos que temos e com os clientes que temos e com as coisas que trabalhamos diariamente, mas também sentimos uma equipa motivada para isso. Ou seja, nós não temos de estar ali. Eu acho que há empresas onde tem de estar sempre a puxar pela equipa. Na nossa empresa nós temos a sorte, porque eu sei que isto é sorte, muita sorte hoje em dia, de termos uma equipa e pessoas que eles próprios estão super motivados com aquilo que fazem. Eu acho que conseguires num espaço tão curto de tempo, porque a empresa não tem assim tanto tempo, portanto a empresa tem 5, 6 anos, conseguires construir uma base tão sustentada, com projetos tão desafiantes e tão interessantes, que estão a dar resultados muito bons, e por isso é que a empresa tem crescido como tem. Eu acho que isso é resultado de nós nos sentirmos efetivamente realizados, porque aquilo a que nos desafiamos há uns anos atrás, conseguimos concretizar, que era fazer a tal empresa em que a malta não sente que é trabalho. É tal coisa do estar a trabalhar e estar a curtir aquilo que estão a trabalhar. Eu acho que nós os dois somos muito realizados pelo facto de termos conseguido chegar a esse ponto, ok? Termos chegado a essa concretização. Porquê é que é uma questão de sorte hoje em dia? Queres responder? Eu não acho que seja só... Imagina, eu não acho que é só... Posso agarrar e tu pegas a seguir? Eu não acho que seja só uma questão de sorte, mas acho que a sorte também está muito associada, ok? Porque às vezes tu podes identificar um perfil numa pessoa e tu metes as fichas nessa pessoa e depois não é propriamente aquilo que era a primeira imagem e a primeira máscara que te apresentava, não é? Okay. Isso acontece tanto a nível pessoal como a nível profissional. Eu já tive muitas pessoas na minha vida que se apresentaram de uma forma e depois foram outra. Certo. Portanto, e eu digo sorte porque tu podes estar a identificar a pessoa com determinado perfil, mas depois revelar ser outra coisa. E nós, felizmente, eu acho que na Milk tivemos muita sorte nesse sentido, porque a forma como as pessoas se apresentaram, praticamente todas, desde o início, são efetivamente a essência que elas são e os valores que elas são. E ao fim do dia o que importa também são os valores das pessoas e a forma como se envolvem nos projetos. E eu acho que isso aí tem de ser identificado quando tu estás à frente de uma empresa e estás a escolher pessoas para virem trabalhar contigo. Além de que hoje em dia as pessoas têm muita preguiça em trabalhar, e nós temos muita sorte em ter pessoas que não têm esse perfil de todo. As pessoas gostam de fazer o que fazem dentro da nossa equipa. E eu acho que nós temos muita sorte nesse sentido. Sim, e não só. Ou seja, é o olho também de escolher as pessoas certas. Eu acho que tudo é à volta de pessoas. Seja a nível de clientes, seja a nível de profissionais que trabalham contigo. E eu acho que nisso aí, e é a Diana que trata muito deste lado dos recursos humanos, eu acho que tu tens mesmo uma aptidão natural para escolher pessoas. É energia, é sentir a energia. Aquilo que estávamos a falar antes de começar este podcast da energia é exatamente isso. Eu acho que ela guia-se muito pela energia. Eu acredito também piamente nas energias e naquilo que as pessoas passam de vibes e por aí fora. E eu acho que isso aí interfere em tudo, em qualquer parte do negócio, seja nas pessoas diretamente com quem tu trabalhas, seja depois num cliente. E eu acho que é preciso um bocadinho de sorte, porque, cá está, tal como a Diana diz, muitas vezes tropeças e tens uma impressão errada de uma coisa que não é realmente aquilo que é, mas até agora temos tido essa sorte de estarmos no caminho certo, tanto a nível de pessoas que trabalham connosco, como dos clientes que temos tido.
Mas eu acho também que com a idade há uma coisa que nós ouvimos sempre desde pequenos, que é a primeira impressão que tu tens de uma pessoa normalmente é que bate certo, só que depois tu, quando começas a conhecer as pessoas, começas a ficar confundida com todo o ruído à volta da interação com essa pessoa. E eu acho que conforme nós ficamos mais maduros emocionalmente, porque a decisão de um recrutamento também é uma decisão que acaba por ser emocional, tem muito a ver com isso. Se tu fores pelo feeling que tens no primeiro impacto que tens da pessoa na primeira conversa, normalmente essa tua primeira impressão vai te indicar logo o que é que essa pessoa te vai entregar. E muitas vezes nós, especialmente então na vida pessoal, quando nós nos apaixonamos, depois cancelamos todas as red flags. E a nível profissional é a mesma coisa. Eu acho que é não cancelarmos, não fazermos de conta que não estamos a ver os indicativos piores da pessoa. Temos de ver logo a pessoa como ela é de forma imparcial. E porque depois acaba por ser isso que ela vai entregar no dia a dia. Quando está contigo num projeto, quando está contigo numa empresa, quando está contigo a nível pessoal. Eu acho que é efetivamente leres as pessoas pelo que elas te estão a entregar na primeira conversa que elas estão a ter, porque normalmente as pessoas, quando te conhecem pela primeira vez, entregam-se de uma forma mais crua. Depois é que começa a haver ali o barulho das luzes, quando tu começas a conhecer uma pessoa, a ter mais relação com ela, a gostar ou a não gostar dela, a ter problemas de convivência, aí é que começa a ficar o barulho das luzes, digamos. Por vezes ser só não permeável a opiniões. Exatamente, ou se tu consegues logo entender, eu acho, o caráter e o perfil da pessoa numa conversa de uma hora. Ou seja, aquilo que tu podes contar do lado dela. E nós acabamos muito por ir por aí, que é, eu tenho normalmente a primeira entrevista com as pessoas e eu digo, eu senti, eu gostei, eu amei, eu amo-a. Eu digo isto, quer dizer que eu adorei toda a energia da pessoa. E nós vamos muito por aí. Depois, a partir daí, como é lógico, escolhemos e selecionamos a pessoa, tendo por base, fazemos uma série de desafios, convidamos sempre as pessoas para virem almoçar connosco, para nós conhecermos num registro assim mais descontraído. Eu estava a pensar nisso a semana passada. A nossa fase de recrutamento envolve um almoço connosco. Isso é ótimo. Exatamente, Isso é já ótimo. viste? Um almocinho. E normalmente um restaurante bom, atenção. Então nós escolhemos um restaurante fixe, normalmente. Mas porquê? Porque as pessoas assim baixam um bocadinho a guarda, estás a entender? Estão ali numa refeição e descontraem mais um bocado e mostram-te mais quem elas são. E toda a nossa fase de recrutamento tem uma fase de desafio, de uma coisa mais concreta, de projeto, de análise, como é que a pessoa se comporta num momento de profissional, ok? Mas é muito baseado na parte pessoal, do que tu sentes, do tato da pessoa, da energia que ela te passa, se é simpático, se é educado, ou seja, isso para nós conta muito mais. Vocês trabalham com gerações diferentes? Na vossa equipa há várias gerações? Há a geração, portanto, Então, há millennials? Geração X, millennials e alfa. Alfa, Alfa não. geração Z e alfa. Z. Não. Sim, é Alfa, isso. Alfa não temos nenhum. Vocês ainda não Alfa empregam não alfas. temos nenhum. Alfa não Temos. Não podemos. Alfa, calma. Até que anos Alfa é que é os 14 alfas? anos para aí, não é? Pois. Ah, Os não, alfas não, são nós 14. trabalhamos é para alfas, Ok, certo. para a comunicação de alfas, e isso Sim. normalmente é a geração Geração de Z. malta de 21, 22 anos que nos passa muitas vezes esse tipo de comunicação. Sim. Porque nós temos algumas marcas que direcionam a comunicação para esse segmento muito mais jovem. Agora seria interessante nós dizermos Não, temos imagina, aqui vocês geração alfa e ele, mas isso é trabalho de nós, não é melhor não, é melhor não. Não, mas ainda bem que tocaram nisso, porque na verdade vocês não só trabalham, não só têm a noção das gerações que trabalham convosco, mas aquelas para quem trabalham também. Sim. Eu aqui há dias ouvia numa conversa de café, de corredor aqui na rádio, que por esta coisa agora de as gerações compreenderem um período de tempo muito mais curto do que eram as gerações dos nossos pais, por exemplo, que tinham um período de tempo muito maior, é muito mais difícil para estas novas gerações conseguir agarrá-los durante muito tempo. Vocês sentem isso? Claramente. Por exemplo, nós temos um cliente que nós tratamos do TikTok. E o TikTok é claramente para essa geração mais nova. E a necessidade de conteúdo para manter a fidelização, digamos, desse público nessa página é muito complicada. Isso reflete efetivamente o comportamento do consumidor que nós estamos aqui a falar, o comportamento do público que estamos aqui a falar. A malta hoje em dia está sempre a ser bombardeada por informação, muitas vezes errada, e está sempre a ser bombardeada com conteúdo.
Certo. Portanto, já nada é novo para eles. E trabalhar esse segmento de mercado, eu acho que é o mais desafiante, porque é efetivamente um segmento que nós não somos impactados por ele pelo algoritmo, e inclusive às vezes chegamos a reuniões e não fazemos ideia do que a malta está lá a apresentar, mas dizemos mesmo, até gozamos com a situação, que é, isso é o quê mesmo? O que é que se está a passar no TikTok? E olha que eu tenho TikTok, portanto, sou muito voyeur no TikTok, mas o meu algoritmo, como o TikTok sabe a minha idade, não me aparece as mesmas coisas que aparece a malta de 20 anos. E esse generation gap, eu acho que é brutal hoje em dia. Sente-se muito. Se calhar Mas há uns anos atrás não. Sabes, eu ainda não percebi. Aliás, o fundador do TikTok diz que o algoritmo é puramente matemático. Ou seja, passas mais tempo a ver um tipo de conteúdo, determinado tipo de conteúdo, e que ele vai estar constantemente a Sim. circundar aquele ecossistema. Nós lá em casa, eu e a minha namorada, temos mais ou menos a mesma idade. Ela é uns meses mais velha do que eu, portanto, somos da mesma geração, mesma idade. E o TikTok dela não tem nada a ver com o meu. São os gostos. Ela às vezes, Os interesses. ela às vezes ao almoço diz-me: pá, tens de ver não sei o quê que está a bater imenso no TikTok. Quê? Não faço assim. Mas é o que a Diana estava a dizer. Eu acho que isto hoje em dia há uma urgência de conteúdos e está constantemente a aparecer coisas novas. Ou seja, tu podes estar a ser trend, mas não é trend para ti, mas é trend para aquele segmento. A única coisa é que tens de estar atento. Agora, eu acho que a nível geracional, eu falo por mim, eu sou o extremo, eu sou o mais velho para os mais novos, ou seja, eu não entendo mesmo, não entendo a linguagem, não entendo as piadas, não é o mesmo gosto que eu tenho. No entanto, eu próprio sinto que eu perdi a capacidade de me ligar a um conteúdo durante muito tempo, porque Tal e qual. eu não deixo de estar nas redes também. E estando nas redes, os conteúdos são rápidos e eu tenho que ter a minha memória. Cá está, vou dar um exemplo: música. Eu adoro música. A forma como eu consumo música hoje em dia não tem nada a ver com a forma como eu consumia antigamente. Eu antigamente pegava num álbum e aquele álbum era o álbum do ano. E eu, durante um ano, ouvia aquele álbum milhares e milhares de vezes. Hoje em dia, o meu álbum favorito deste ano saiu em fevereiro, consumi-o até mais não, e agora já está numa gaveta, já estou a ouvir outro álbum. Ou seja, eu acho é que esta rapidez de conteúdo faz com que tu também te desinteresses. Ou seja, aí já não acho que seja uma cena tão geracional, acho que é uma questão de, pá, não é necessidade de causa, não, como é que se diz a expressão? A necessidade criou... Pronto, é uma expressão em qualquer que agora está-me a Também está falhar. aqui É o comportamento cultural neste momento. Exatamente, a basicamente partir isso, do sim. momento que as redes dão coisas de forma curta, tu também interessas de A forma necessidade curta às cria o coisas. monge. É isso. Eu sei com quem é que tu sabes queres dizer, qual mas que não era estou a expressão? lembrar. Sim, Porcaria. Odeio, mas vai. Pá, sim, e nesse estudo em particular. O hábito. O hábito cria o monge. Ai, É, desculpa, o hábito cria o monge, é, acho não é? eu. Faz sentido ou não? Acho O que hábito é. cria... Vai, Continua. passa. Isto não está a ser nada inteligente. Nunca ouvi desculpa. essa expressão. Assim nunca ouvi. Não, mas dizia nesse estudo que também acabei por ler, esta coisa do attention span acaba por. E quanto mais evolui, enfim, quanto mais madura se torna a geração que cresceu com o TikTok, sobretudo na pandemia, isto está a estender-se a outros campos da vida. É muito difícil hoje alguém ficar mais do que 2, 3 anos no mesmo emprego, sobretudo quando não há promoções, mas whatever, é difícil ficares mais do que 2 ou 3 anos na mesma empresa, e há quase que esta necessidade, esta ansiedade por dar o salto, mudar, e que está a ser muito emancipada pelas redes. Eu sinto que nós vivemos na geração do FOMO e Tal e qual. eu revejo-me no FOMO. Eu Também acho eu. que eu sou uma pessoa. Hoje em dia já não tenho tanto como eu tinha há uns anos atrás, mas eu, principalmente há uns anos atrás, eu precisava de estar em todo lado a fazer tudo. Se tivesse de ir a 3 eventos num dia, ia. Não era pela cena do show-off, eu precisava de estar lá, porque eu podia estar a perder algo incrível. E às vezes era só mais uma coisa que estava a acontecer igual a todas as outras. Mas eu acho que nós vivemos na geração do FOMO. Nós estamos sempre com fear of missing out on something, que faz com que também, muitas vezes, nos estejamos a viver em plenitude aquilo que está a acontecer no agora. E eu acho que a nossa geração é uma geração de constante insatisfação por causa disso, por causa desse comportamento. Que
Acho que é provocado pelas redes sociais, ok? Porque estamos sempre a comparar-nos com os outros e nós passamos pela geração de não termos redes sociais, ou seja, que estávamos efetivamente a sentir as coisas no momento e nós sabemos essa diferença de não ter redes sociais, não ter a tarde de fazer nenhum statement digital daquilo que eu estou a viver ou a experienciar e o passar a fazer isso e começar a fazer isso. E eu acho que esse ponto de fear of missing out faz com que as pessoas achem que estão sempre a perder algo e faz com que, nem é só a nível de emprego, é a nível de relacionamentos. As pessoas acabam por saltar relacionamentos muito mais, tens muito mais malta a divorciar-se e a investir menos nas relações pessoais e amorosas, tens muito menos gente a dedicar-se efetivamente a tentar crescer dentro de uma empresa. Por acaso, na Milk não temos muito isso. Normalmente a taxa de retenção, digamos, de talento na Milk é muito alta. Isso é bom. Portanto, nós, a malta que entrou, normalmente fica connosco, até porque vamos criando desafios novos e vamos dando oportunidade de progressão às pessoas internamente. Ou seja, há uma série de características a nível de recursos humanos que alimenta isso de continuar a tornar desafiante as pessoas ficarem lá a trabalhar. Mas eu acho também que há empresas que fazem isso e as pessoas por isso simplesmente acham sempre que estão a perder algo. Eu acho que também há falta de resiliência, não é? Aquela coisa do à primeira adversidade eu vou desistir ou eu vou sair, vou saltar fora, não é para mim. Eu acho que nós tínhamos em gerações antigas uma capacidade de aquela coisa de levar a cruz atrás, tipo, pá, embora, é Sacrifício. preciso. Exatamente, é preciso arder para curar, não é? E eu acho que eles têm um bocadinho menos. Mas eu também acho que era aquilo que a Diana estava a dizer, que é, a partir do momento que tu crias as condições necessárias para uma pessoa se sentir bem em casa, também fazes com que elas, numa situação de adversidade, sintam, ok, mas eu tenho aqui um apoio que provavelmente lá fora posso não vir a ter, então junta-se. Eu acho que parte do segredo também da Milk passa um bocadinho por aí, que é as pessoas sentem-se ali um bocadinho em casa, e o facto de tratares as pessoas bem, e o facto das pessoas... E darmos abertura, qualquer coisa podem vir falar connosco, isto é mesmo real. E eu acho que isso aí faz toda a diferença e faz com que as pessoas também ganhem essa resiliência que naturalmente a sociedade anda a retirar um bocadinho. Sim, a velocidade a que vivemos hoje, tudo. Exato. Claro que sim. Eu quero vos perguntar como é que a vossa experiência na televisão e na música também, Diogo, como é que as vossas experiências acabaram por influenciar a vossa abordagem com a Milk and Black? Tu é que tiveste a televisão mais anos que eu, portanto eu acho que deves ser tu a começar a responder. Então vá, eu acho que, cá está, a Diana costuma dizer, e eu sinto mesmo que sou uma pessoa afortunada na vida. As coisas foram-me acontecendo, eu não é que tenha procurado nada, é assim, procurei, tinha uma paixão que era a música, ou seja, meti-me na música e a partir da música fui desbravando o mato todo até chegar aqui à Milk and Black. E eu acho que sempre tive muita sorte. E eu acho que, mais uma vez, volta a ser as pessoas. E volta a ser a tua essência enquanto pessoa que te leva a ir pelo caminho certo. Eu vou-te ser o mais sincero possível. Eu, por mim próprio, criar uma empresa e criar a Milk and Black, eu acho que seria algo completamente impossível. Teria de haver uma Diana Taveira a aparecer e a sentir que eu poderia ser uma mais-valia juntamente com ela para criar uma empresa para isto acontecer, porque não é da minha natureza. Agora, eu sei que eu tenho uma capacidade de trabalho que se for necessário, eu invisto, e cá está, se eu tiver o gosto, eu invisto. E eu acho que nós conseguimos isso, que é, a Diana não tem nada a ver comigo, mas nós, a partir do momento que começámos a trabalhar em conjunto, percebemos as mais-valências de cada um. E fomos inteligentes na forma de aproveitar as mais-valências de cada um. E eu acho que é isso um bocadinho que muitas vezes nós temos que perceber na vida, e quando tu queres criar uma empresa, quando tu queres... Eu acho que tu tens que perceber as tuas capacidades, porque tu podes não ser o melhor do mundo a fazer isto, o melhor do mundo a fazer aquilo, mas tu has de ter as tuas qualidades e tu has de ser bom a fazer alguma coisa. Tu só tens que, talvez, se não fores tu a fazer tudo, se calhar encontrar as pessoas certas para colmatar aquilo onde tu não és tão forte. Pronto, por mim é um bocadinho isto. Diz. Mas a questão que ele estava a perguntar é a televisão. O que é que a televisão trouxe daí? Epá, a televisão para mim, cá está, trouxe-me as pessoas.
Não é tanto a parte da comunicação. Eu era uma pessoa extremamente tímida e passei a ser uma pessoa, por exemplo, mais aberta, mais capaz de estar aqui num diálogo contigo ou com qualquer pessoa, fazer conversa de circunstância. Era uma pessoa completamente incapaz de fazer uma coisa dessas. Eu morro um bocadinho Ou seja, cada vez que tenho que fazer. O quê? Eu morro um bocadinho cada vez que tenho que fazer conversa de circunstância porque eu não sei. Claro que Não sabes. sei. És obrigado a saber Pois tá, porque pois. tu entrevistas pessoas, ou seja, tu tens que ter esta E há sempre um ginga. momento antes de entrar no ar. E a mesma coisa se passa depois para uma empresa, que é muitas vezes estás ali a falar com uma pessoa que é a primeira vez, tens que convencê-la, tens que cativá-la. Sabes que eu muitas vezes enquanto digo... comunicador... Desculpa Não, interromper-te. Eu muitas vezes digo que não sei como é que fiquei a trabalhar na Mega. O meu primeiro ano, eu entrava mudo e saía calado. O meu primeiro ano. Eu acho que a minha sorte foi ter caído numa equipa super pequenina. Na altura a Filipa Galarrão e a Teresa Oliveira, eu era produtor delas. E lá está, com menos pessoas, a relação estabelece muito mais rapidamente, pelo menos comigo. E elas conseguiram ver as tais mais-valias que depois talvez possam ter comunicado à direção. Mas eu lembro-me que a meio do ano, 6 meses envolvidos desde que eu tinha sido contratado, o Nelson, o meu diretor, perguntou-me: pá, estás a gostar? Ninguém te ouve, pá. E tinham-se passado 6 meses. E a ideia de me contratarem era falar, não é? Exato. Mas sim, não... Mas eu acho que tu, enquanto comunicador, ou seja, tu aprendes o teu lugar e tu aprendes a forma como tu comunicas, cá está. Nem todos temos comunicado da mesma maneira. Eu sou completamente diferente da Diana. Eu acho que a Diana, por exemplo, eu acho que é uma coisa que lhe é nata. O primeiro casting que ela faz na MTV, ela tem 18 anos, ela falava mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Era uma cena impressionante. Eu, a primeira vez que fiz um casting, eu era a pessoa mais introvertida à face da Terra. Ou seja, eu acho que tu encontras a tua forma de comunicar. E, por exemplo, o que é que a televisão nos deu? Deu para nos autoconhecer muito bem e tu saberes fazer esta gestão, mas uma das coisas que cá está, mais uma vez, para a Milk and Black é extremamente interessante, é o facto de sermos comunicadores completamente diferentes. Isso também é uma mais-valia para a Milk and Black, no sentido em que nós vamos a uma reunião de um cliente, eu sei exatamente onde é que eu devo intervir caso eu sinta que ela não está a conseguir captar um cliente e vice-versa. E então eu acho que a parte da televisão foi importante na parte do comunicar, sim. Nós tornámos-nos comunicadores na arte, ler as pessoas. Voltamos à mesma coisa. Tu podes ter todos os estudos do mundo, mas não deixa de ser pessoas. E tu estás a tentar interligar-te com uma pessoa e se tu conseguires entender como é que has de dar a volta ou por aí fora, faz toda a diferença. Por mais estudos que tu tenhas, não é estudar, tu aprendes a fazer isto, é na prática. Claro, e eu acho que a televisão deu-nos essa prática. Claro Eu acho que a televisão dá-te também mais uma coisa. Eu acho que fazer televisão em Portugal é duro. E há muitas adversidades em fazer televisão em Portugal porque falta-te uma rede de apoio muito grande quando estás em frente à câmara. E eu acho que as pessoas não têm consciência que equipas grandes em televisão em Portugal há para aí 5 ou 6 pessoas que têm. Depois, de resto, é o self-made, é o repórter, é o apresentador, é quem faz o guião, é quem faz a produção, é quem convida as pessoas, é quem escolhe os espaços. E há muita gente que não tem consciência desta realidade televisiva que é o desenrasca. É o que normalmente 90% das pessoas que estão em frente à câmara têm capacidades inacreditáveis de desenrascar qualquer situação. E eu acho que esse ponto também nós encontramos muito em comum nesse ponto, que é o arranjar soluções. Principalmente a MTV, eu acho que nos trouxe melhor, desenvolver-nos essa capacidade, não trouxe, porque eu acho que nós já tínhamos isso como característica, como personalidade, mas acabou por sedimentar mais essa característica de conseguirmos encontrar soluções para coisas que à partida nem sequer sabíamos por onde começar para encontrar essas soluções. E a televisão em Portugal, para mim, foi muito importante ter feito televisão e eu tive 10 anos no ar sem parar. E eu às vezes até me esqueço que eu tive 10 anos no ar sem parar. Eu basicamente parei em novembro do ano passado. Mas foram 10 anos em estruturas e em canais que por vezes tinha apoios e tinha equipas grandes, em alguns projetos, noutros era eu e o câmara. Noutros era eu e o Diogo e o câmara. E o André, que era com quem vamos almoçar a seguir. Que era o nosso câmara, a nossa equipa da MTV. Imagina,
não há esse apoio. Tu tens mesmo de ter capacidade de desenrasque, tens mesmo de ter capacidade de desenvolver o teu networking para conseguir chegar a certas pessoas que queres entrevistar, porque sabes que vai ser um conteúdo muito bom para ti se tu conseguires aquela entrevista. Eu acho que a televisão te dá isso, que é o correr atrás e agilizar. E a televisão em Portugal dá-te isso com certeza. Isso não há sombra de dúvidas, porque não há equipas. Queres desabafar? Desabafa, Diogo. Não, estava só a pensar que isto é. Se eu vos disser na primeira temporada, eu não recebi ninguém de televisão, acho eu. Tive a Inês Mosco, que está no lado de make-up Sim. de alguns grandes programas de televisão, mas nem foi ela que me disse isto. Mas vários empreendedores de várias áreas destacaram essa capacidade de desenrasque como sendo uma das mais fundamentais no nosso dia-a-dia em Portugal. Exatamente por essa falta de máquina. Sem sombra, sim. Porque não há capacidade muitas vezes financeira para ter mais pessoas nas equipas e sabemos qual é que é a realidade portuguesa e eu acho que televisão é das áreas piores nisso. É chocante, até porque eu passei por vários canais e essa foi a realidade que eu vi em todos os canais por onde eu passei. E estamos a falar do mais alto que temos. Sim, exato. Olha, vocês trabalham numa área e sobretudo com clientes que muitas das vezes vos apresentam projetos que vos obrigam a balancear criatividade e estratégia. Como é que isto se faz? Eu vou voltar ao mesmo ponto que tem a ver com a taxa de esforço, ou seja, tu tens de ver onde é que tens de colocar as tuas frentes o teu esforço tendo em conta a expectativa do cliente. E eu acho que a expectativa do cliente tem de ser logo analisada a priori. Tu quando tens uma equipa com mais experiência, eles gerem logo a expectativa do cliente. Porquê? A criatividade e a estratégia, os dois dependem do orçamento que está disponível, quer para a equipa dedicar horas ao projeto, quer para o budget geral de investimento do projeto em si. Posso-te só perguntar porquê? Isto porque já recebemos comentários, e aliás é o mais fácil de aparecer, não digo no manual de boas ideias, mas é o mais fácil de aparecer, é alguém comentar: pois, eles movem-se a dinheiro. Mas há uma razão por trás disto. Não. Posso-te perguntar porquê? Porquê é que essa dependência de orçamento é importante para definir isso? Porque eu não posso montar um projeto com ideias de 100 mil euros com 5 mil euros. É só ser realista. Ou seja, o trabalhar assente num budget é trabalhar de forma real. E em Portugal tu tens de trabalhar de forma real, porque há poucas marcas a quem tu podes efetivamente chegar com um conceito criativo motherfucker inacreditável. Aliás, eu tenho uma ideia que eu ando a tentar vender há 4 anos a marcas em Portugal, que nunca consegui, mas eu quero acreditar que um dia ainda vou... Não vou falar, claro, okay. não vou falar. Que é uma ideia incrível, só que implica um budget só para uma ação, mas é uma ação... acredita nela. Não, mas é uma ação que eu sei que aquilo vai ter resultados e vai ganhar 1000 prémios. Mas até hoje, e nós trabalhamos com marcas muito grandes, ninguém quis, não é ninguém quis, não há possibilidade financeira para isso. E nós queremos ter uma empresa primeiro, temos de ser realistas, porque no fim do dia tem de se pagar salários, tem de se pagar rendas, tem de se pagar despesas. Mas, acima de tudo, tu não podes estar a montar um projeto de 100 mil euros com um budget de 5 mil. Portanto, nós temos de ser realistas em todos os passos que tu dás dentro de uma estrutura, de uma empresa, especialmente como uma agência de comunicação, em que tem uma vertente criativa, que muitas vezes tem de ser travada ou tem de ser readaptada, digamos, tendo em conta aquilo que o cliente nos pode entregar. Nós não condicionamos a criatividade da nossa equipa, mas desconstruímos, vamos dizer assim, ok? Porque tem de se desconstruir e meter dentro daquilo que é possível ser feito. Numa agência de comunicação, isto é a pergunta, vou fazer a pergunta de forma crua. Podem desconstruí-la depois. Numa agência de comunicação, para onde é que vai o dinheiro? Em projetos. O que é um custo? O que é que são custos? Pessoas. Pessoas. Acima de tudo, pessoas. Boa. Ou seja, cá está. Foi uma coisa que desde o início nós percebemos de Milk and Black, que é, ponto número 1, ninguém aqui vai ficar milionário. Era uma coisa que nós estávamos sempre a dizer. E em segundo lugar isto só cresce a estrutura crescendo. Que e é termos uma coisa boas pessoas a trabalhar connosco. Que é um pouco assustador, porque se tu falas com qualquer tipo de empresário, o que eles dizem é não cries estruturas, porque as estruturas é um fardo. Ou seja, quanto mais pessoas tu tens sob a tua alçada, pior pode ser a queda, por isso cuidado.
Mas efetivamente uma agência de comunicação, se tu não alimentas com pessoas a tua agência, tu não tens possibilidade de crescer porque tu só tens mais clientes com uma boa capacidade de resposta e isso são através das pessoas. E acima de tudo é aí que está O o maior custo, o sim. maior custo de cada projeto. Que não é um custo, é um investimento e é um investimento que tem sido bem feito Sim. desde o início, porque eu acho que temos tido, mais uma vez, sorte e pessoas que efetivamente algumas têm crescido com a estrutura, o que é ótimo para nós, porque dá um gosto particular uma pessoa entrar como júnior dentro da Milk e depois vês-la a crescer e a florescer profissionalmente, e nós temos muitos casos destes dentro da empresa, mas por outro lado tu sentires que efetivamente os teus clientes viram-se para ti e dizem-te: Fogo, eu não sei quem, ela é mesmo uma máquina. É Isso tipo, exato. yeah. É um ótimo cartão de visita. Claro, Exato. é maravilhoso tu ouvires isso. Mas a maior parte, o nosso investimento e a nossa maior preocupação é sempre direcionada para a equipa que temos e para as pessoas que temos a trabalhar connosco, de efetivamente gostarem do que estão a fazer, estarem a ser remunerados de forma justa para aquilo que entregam à empresa, mas também para o cargo que estão a ocupar. E depois há outra coisa que nós temos dentro da Milk, que é a questão do constante crescimento. Ou seja, todos os anos nós em setembro fazemos uma avaliação do ano. E raros foram os casos em que nós não demos aumentos salariais à equipa, porque se a equipa se entregar, a empresa cresce. E o que tem estado a acontecer é que a empresa tem crescido e a equipa também, a nível individual, também tem crescido. E isso refere-se, quer dizer, a nível do espaço que ocupam e cargos que ocupam dentro da estrutura, quer a nível salarial, como é lógico. E deixa-me só dizer mais uma coisa, e acho também que é importante uma coisa, é uma pessoa não se tornar gananciosa. Há um budget por um projeto e tu sabes quanto é que custa à tua empresa teres a equipa a trabalhar, isso é um custo, e depois tens o resto do dinheiro, que é como tu pensas na tua estratégia e naquilo que tu vais aplicar. E eu acho que em Portugal existe muito, as pessoas de vez em quando perdem a noção das coisas, que é, não vais ganhar mais dinheiro aqui neste projeto, cá está, costuma-se dizer, isto é uma guerra, isto não é uma batalha, e há certas batalhas que tu podes não vencer da maneira que tu queres, mas tipo, ou seja, ser inteligente na forma como usas o dinheiro e não sejas ganancioso e queres mais para ti simplesmente para não, e podes não entregar um trabalho tão bom, e eu acho que essa gestão também tem que ser da parte dos líderes, cá está. E eu acho que isso nós na Milk Black sempre tivemos, que é, nunca tivemos. Quando eu e a Diana começámos a Milk Black, nós tivemos durante 2 anos sem sacar salário, porque tínhamos essa capacidade, ou seja, tivemos essa vontade de criar uma empresa, tivemos essa loucura, mas tínhamos os pés bem assentes na terra, que é, pá, eu por enquanto não posso sacar salário daqui, se eu quiser manter isto nesta bitola. Não, ir buscar determinadas pessoas para a equipa, ou seja, o objetivo era esse, era termos pessoas qualificadas a trabalhar connosco, mas para isso implicava nós não podermos tirar dinheiro durante 2 anos. E eu acho que há muito esse fascínio dos empresários em Portugal do passado 1 ano eu estou a ganhar dinheiro. Passado 6 meses. Passado 6 meses. Já ouvimos isso, são malucos. E depois há os que conseguem e perdem um bocadinho a noção, e aí também é outro problema. Ou seja, eu acho que acima de tudo tu tens de ter mesmo os pés na terra e perceber que isto é um percurso. E cada budget que tu tens e cada projeto que tu tens que abraçar aquilo com uma paixão, pá, e não podes ser todo ganancioso. E há mais um ponto que eu acho que eu e o Diogo temos isso os dois, e por isso é que nós também funcionamos tão bem. Eu e o Diogo não temos deslumbramento com dinheiro. Nunca tivemos. Nós temos não é deslumbramento, temos pica por coisas fixe, por estar a fazer coisas fixe, ok? Nós não temos deslumbramento com dinheiro. Eu acho que a principal característica para uma empresa não correr bem é quando as pessoas que estão à frente da empresa a gerir o dinheiro têm deslumbramento com dinheiro. Okay? Isso existe muito em Portugal, porque o dinheiro nunca é assim tanto, a não ser que estejas a falar num unicórnio que tenha investimentos de fundos perdidos de milhões, que não são assim tantos casos em Portugal, e mesmo assim acontece o que aconteceu, e sabemos que agora recentemente a questão da Farfetch do que aconteceu, é que acima de tudo, não ter a pessoa que gera o dinheiro, toma as decisões financeiras das empresas, não podem ter deslumbramento com dinheiro. E eu acho que isso é o problema da maior parte dos empresários em Portugal. Mal têm um fundo, vão comprar um Ferrari ou um Porsche. Eu sou de Famalicão e vi isso acontecer muito na minha terra com os empresários, especialmente nos anos 90.
E se há coisas que eu vi enquanto crescia a acontecer na realidade onde eu estava inserida, dos empresários ali no Norte, que se há coisa que eu acho que passou para a empresa que nós temos hoje em dia é nós nunca iremos ser assim. Nós temos o mesmo carro desde o início, quer dizer, o Diogo trocou porque o dele parou de funcionar, só para vocês perceberem o nível. O dele apiou, só por isso que ele trocou. Nós não temos deslumbramento nenhum associado a nível financeiro. Nós gostamos de ter uma vida tranquila, não somos gananciosos e acho que essa cultura e essa forma de estar também passa para a restante empresa e passa também essa energia para os clientes, é muito isso. Aliás, um dia deste estava a comprar voos na TAP para Londres e o Diogo, vais pela TAP? Eu vou pela Ryanair, não estou a perceber porque é que vais pela TAP, isso é caro. Portanto, isto é a nossa linha de pensamento, estás a ver? Olhem, Diana e Diogo, nós vamos aqui, já assumimos que estamos a regravar esta entrevista. Muito obrigada para já para ficar registado, já vos agradecer diversas vezes, mas obrigado por isso. Mas já sabíamos que ia ser uma conversa inteligente, portanto voltámos outra vez e voltávamos novamente se fosse preciso. Eu não vou tocar outra vez nisso, porque da última vez assumimos que ia ser e olha no que deu. Estamos a ter duas conversas inteligentes. Por final é bom. Bom, não. No último dia eu tinha-vos pedido para trazerem umas cábulas que desta vez me esqueci de vos voltar a dizer para. Mas, contextualizando, na primeira temporada do Manual de Boas Ideias nós fomos recebendo algum feedback que a mim particularmente me deixou muito contente saber que há malta que ouve este podcast e que isto serve quase de ignição para trazerem projetos à luz do dia. E muitas das vezes as perguntas que me chegavam depois dessa fase era por onde é que eu começo? Por isso, estamos aqui a abrir uma rubrica na segunda temporada do Manual de Boas Ideias chamada Action Plans. Com sorte, no dia em que este episódio sair eu já mudei o nome à rubrica, mas para já é isto. Eu pergunto-vos, se vocês tivessem que relançar a Milk and Black hoje, que pontos é que não poderiam faltar nessa estratégia de lançamento? Estás a olhar para mim? Da outra vez foste tu que respondeste e respondeste super bem. Não, então vá. Eu não te vou dizer aquilo que se voltasse atrás que fazia. Eu acho que nós, sinceramente, e modéstia à parte, fizemos bem. Então eu voltava ao início da Milk and Black e como nós criámos a Milk and Black. Então, eu acho que ponto número 1, tu para criar seja o que for, um primeiro ponto tem que haver a loucura. Mas havendo a loucura com os pés bem assentos na terra. Volto a dizer, eu e a Diana durante 2 anos não sacámos income da empresa simplesmente para ter uma estrutura de pessoas que fossem não só confiáveis, mas bons profissionais que nos ajudassem a pôr a empresa no sítio onde ela está hoje em dia. Ou seja, essa loucura é importante, mas é uma loucura minimamente sábia, que é, não se atirem de um penhasco sem uma cordazinha presa, porque a corda pode dar o seu jeito em caso de queda. Segunda coisa, para mim, que eu não fazia ideia, e que foi a Diana que me ensinou a 100%, organização. Não há nada que tu faças a nível de trabalho se não tiver uma boa organização que vá triunfar. A organização, eu hoje em dia atribuo mais de 50% do sucesso da Milk à organização que ela conseguiu pôr na empresa. E eu acho que isso aí é fundamental. E para uma pessoa desorganizada, se queres começar um projeto, um trabalho, eu acho que é fundamental tu perceberes que se não te organizares de alguma maneira, vai ser impossível tu triunfares. Já não me lembro bem dos outros. A terceira que eu vou dizer é as pessoas, os recursos humanos, como é que tu vais agarrar as pessoas certas. Vai muito pelos teus feelings e não te esqueças, é muito aquele ensinamento quase bíblico, que tu não faças aos outros aquilo que tu não queres que façam a ti, mas é tipo, trata as pessoas como tu queres ser tratado. Nós profissionalmente tivemos experiências de vida, eu não posso apontar muito dedo, mas a Diana teve alguns episódios mais pesados, eu tive alguns também, mas a única coisa é, a partir do momento que tu te apercebes o que é que tu queres e o que é que tu não queres, essa sabedoria é importante tu trazeres para a tua empresa, e eu acho que nós conseguimos fazer isso muito bem.
Acima disto tudo, Espírito de sacrifício. Espírito de sacrifício e business plan, essas cenas. Sim, todas. ou seja, eu acho que é espírito de sacrifício, pensar que quando estás a montar uma empresa tens de ser otimista, mas tens de pensar que pode falhar, ok? Nunca podes tirar isso da tua balança, que pode falhar, e como é que tu vais lidar com essa falha? E é quase a tal questão da rejeição, nós falámos da outra vez, que é prepara-te muito bem mentalmente para seres rejeitado por toda a gente. Olha para a construção do negócio como cada vez que uma pessoa te vai dizer sim, tu tens de festejar por todas as outras 50 vezes que te disseram que não. E se não tiveres essa estrutura mental e essa força mental e emocional, eu acho que é muito fácil as pessoas desistirem de montarem negócios, especialmente em Portugal. E posto isto, portanto, lidar bem com a rejeição, eu acho que é muito importante. Ter essa capacidade de sacrifício, eu acho que está um bocadinho também associada a esta questão da rejeição, mas, por outro lado, também diria aqui a questão do ter sempre um plano B. Um plano B eu acho que é fundamental para tu não estares desesperado a montar um negócio. Nós conseguimos conciliar o trabalho que tínhamos na altura com a construção da Milk ao longo de 2 anos. Só ao 3º ano é que nós efetivamente nos começamos a dedicar muito mais à Milk and Black. Mas isso foi sempre um ponto muito falado entre nós os dois, que é, nós não vamos entrar no ponto de desespero de estarmos dependentes diretamente disto, o que implica, mais uma vez, sacrifício, porque muitas vezes estávamos a gravar durante o dia, à noite e ao fim de semana, íamos trabalhar para desenvolvermos a empresa. Isto acaba por ser tudo pontos que eu acredito serem fundamentais no início da construção de uma empresa. E não ter o tal deslumbramento de começares a ver algum dinheiro entrar na conta e o tirares, porque tu vais ter de pagar impostos. E há impostos que tu não fazes ideia que vais ter de pagar no ano a seguir do ano anterior. Portanto, ter muito respeito pelo dinheiro, porque tu nunca sabes quando é que ele entra e quando é que ele vai ter de sair. E isto é muito o problema em Portugal da questão de gestão financeira, por causa de todos os impostos associados às empresas em Portugal, que se tu não tiveres um fundo de maneio confortável, é muito difícil uma empresa em Portugal se safar. É muito difícil garantir cash flow. É muito difícil em Portugal. Porque tu tens cobranças difíceis e isso mata. Tens grandes empresas em Portugal que pagam a 120 dias. Exato. 120 dias. Digam-me uma coisa, eu não acho que isto faça sentido. E não vamos enumerar empresas, mas eu acho que a política financeira em Portugal, eu compreendo que a questão dos impostos é muito pesada e não faz sentido para o tamanho do país que nós temos, mas a cultura de pagamentos em Portugal está nos anos 80. Isto está tudo errado. Especialmente com a rapidez a que o mundo neste momento se move. Há uma cultura de pagamentos que não faz muito sentido, e nós, sendo uma agência de comunicação, estamos um bocadinho aqui no meio, muitas vezes, entre o pagamento do fornecedor final, que pode ser influenciadores, pode ser empresas de eventos, pode ser uma série de coisas de ativações, e o cliente. Portanto, nós estamos aqui a gerir o budget, estamos aqui no meio. O nosso lugar muitas vezes é ingrato por causa dessa cultura porque eu não estou a dizer que há falta de noção, por simplesmente já é uma cultura existente em Portugal dos prazos de pagamentos que faz com que seja muito difícil as empresas terem fundo de maneio. No entanto, isto sendo um dos pontos importantes, para nós, os primeiros 2 anos da Milk, o objetivo foi efetivamente construir um fundo de maneio. Isso foi uma das principais razões de nós não tirarmos dinheiro nenhum, porque eu não conseguia viver numa ânsia. Para mim era impensável montar um negócio numa ânsia constante de eu não sei se no próximo mês vou ter dinheiro para pagar. Na altura da pandemia houve um exercício muito engraçado, uma série de estudos que saíram relativamente às empresas, quanto tempo é que elas durariam se estivessem fechadas. E na altura a média em Portugal acho que era cerca de 2 meses que as empresas aguentariam, tendo em conta o fundo de maneio que têm. O nosso não era esse, o nosso era bem mais longo. E eu uso muito isto com o Diogo, a dizer-lhe que a cena de eu ser paranoica com o fundo de maneio, se calhar permitisse com que a nossa empresa passasse pelo processo de uma pandemia e ter saído lá ainda mais forte. E acho que todas as empresas que têm responsabilidade financeira e não são deslumbradas com o dinheiro que entram, são essas que acabam por prevalecer no final do dia. Eu vou aproveitar para partilhar convosco e também com quem nos estiver a ouvir um episódio que tive aqui há uns anos. Eu tenho a empresa aberta já aqui há alguns anos suficientes para já ter experienciado vários anos diferentes no que toca a impostos e cenas. E nunca foi, porque lá está, não é o meu full-time job, não é ali onde me dedicava até há uns meses, mais do que
60%. Uhum. Nunca foi uma intenção minha garantir que no ano seguinte havia sempre mais rentabilidade do que no ano anterior. Até porque não tenho estrutura que necessite disso. Uhum. O problema, aliás, é quando o ano seguinte não é assim tão fixe, diria. E nós só quando chegamos a maio É que estás a pagar os é impostos que no ano anterior. percebemos que se calhar devia ter sido um ano mais fixe do que aquilo que está a ser. Uhum. Portanto, para quem também está a pensar agora abrir a empresa, lembrem-se que no ano seguinte há sempre impostos a pagar face ao que foi a rentabilidade, a faturação do ano anterior. A obrigatoriedade de estar sempre a crescer, isso também é uma coisa muito capitalista, não é? Tal e qual. É. Tens de estar sempre a subir. Eu senti que, para já, aquele foi o meu pior ano, mentalmente, Exato. porque tivemos um ano muito bom na Codia, na minha agência de web design, tivemos um ano muito bom, mas no ano seguinte o meu mindset era, não, eu agora quero me dedicar a outra coisa, portanto nem sequer tenho esta obrigatoriedade de ter que continuar a saltar de graus na agência, vou levar as coisas com mais calma. Talvez tenha que repensar este meu mindset, porque o sistema assim o obriga. Sem dúvida. Mas tu falaste nesse ponto que é a parte mental. As pessoas não têm noção, muitas vezes, os CEOs, os donos de empresas, os patrões, seja o processo mental que é tu teres um negócio em Portugal. Uhum. Principalmente em Portugal por causa da carga fiscal que tem. E eu acho que isto afeta mesmo, a nível de saúde mental, muita gente que está em frente às empresas. Uhum. Porque acho que é uma irresponsabilidade, é uma desumanização o nível de impostos que tu tens no nosso país. E pensa noutra coisa, que é, tu tens, efetivamente, em 2020 e 2021 foram dadas uma série de benesses e aumentados os prazos de pagamentos. No entanto, em 2022 as empresas tiveram de pagar tudo o que deixaram de 2020 e 2021 a nível dos prazos de pagamento que foram aumentados dos impostos. 2022 foi um ano desesperante para muitas empresas. Uhum. Era desse ano que eu falava. Exatamente. Eu estava a pensar que era aqui, pois, porque eu sinto que esse ano foi o ano, por exemplo, eu quando compreendi o nível de pagamentos que iríamos ter, foi aí que eu comecei a exigir mais à equipa e foi aí que nós entramos, se calhar, noutro patamar na empresa. Foi aí que atingimos os objetivos que efetivamente nós tínhamos desde o plano de negócios, ou seja, foi aí que nós atingimos o nível que nós pretendíamos e que eu sinto que começámos a tornar uma empresa mais a sério. Uhum. Mas porquê? O meu corre, a minha coisa de estar sempre a correr atrás, deve-se também muito a essa cultura de impostos que está em Portugal, que tu não podes parar, tu não podes relaxar um segundo. Um dia em que tu relaxas é um dia em que tu podes estar a prejudicar-te para daqui a 1 ano e meio. E isto é chocante. Principalmente este processo do pagamento dos impostos que se deu 2020, 2021, em que houve uma sobrecarga das empresas em 2022 e depois de repente eles aumentam o salário mínimo do nada, porque têm de fazer as pessoas felizes, mas não ouvem as empresas e as PMEs em Portugal para compreender o processo de quase de estarem de corda ao pescoço das empresas a nível de pagamentos. Como é que há aumentos do salário mínimo num ano em que nós estamos a ser quase violentados no pagamento de impostos? É surreal. Há uma falta de consciência, mas há uma falta de... Não há uma falta de consciência, é uma falta de noção. Porque nunca fizeram. Porque nunca fizeram e era brutal se em Portugal efetivamente houvesse um grupo... Um workshop para políticos. Não, nem é um workshop para políticos. É um grupo de pessoas que têm PMEs em Portugal, que há muitas, com PMEs muito bem sucedidas e o Estado tem acesso às IEs de todas as empresas em Portugal. Porque é que eles não tomam a iniciativa de convidar uma série de CEOs e de CFOs de PMEs, patrões de empresas em Portugal, de PMEs, em que eles veem os IEs e dizem: porra, esta empresa está ótima, deixa-me falar com este gajo para perceber como é que ele trabalha. Porque é que não há essa humildade e não há esse grupo de trabalho que efetivamente junta uma série de pessoas, mas numa base mais regular, para ouvir aquilo que efetivamente movimenta Portugal e que mexe Portugal, ouvir estas pessoas que estão à frente destas PMEs, perceber como é que elas fazem para ultrapassar todos estes problemas e de que forma é que nós podíamos beneficiar um bocadinho mais. Nem é beneficiar, é só dar mais condições às empresas para efetivamente pagar melhor às equipas que têm e para continuarem a crescer. Isto muitas vezes só se olha para os números e não se olha para a parte humana.
E é aí que as pessoas quebram, porque as pessoas não são de ferro e quem está à frente de negócios passa por processos mentais e emocionais muito pesados, principalmente com este processo da pandemia. Sim. E há pessoas que vão estar a pagar durante anos empréstimos que tiveram a fazer durante este processo. Sabes Portanto, não é esse pensamento sequer. Sabes o que é que eu senti nesse ano? Eu senti que estava constantemente a fazer um empréstimo, mas ao Estado. Estava constantemente a emprestar dinheiro que depois iria reaver no IRC do ano seguinte, porque aquele ano não foi assim tão fixe. E senti-me literalmente a fazer um empréstimo ao Estado. Mas foi isso que tu fizeste. Pois. Foi isso que tu É isso fizeste. que fazemos com o IVA, não é? E houve uma série de países a nível da União Europeia que perdoaram parte do valor. Falou-se durante muito tempo que Portugal iria fazê-lo, mas acabou por não haver nenhuma parte do valor a ser perdoado. Eu acho que também há uma falta de humanidade quem faz a gestão financeira durante este processo, porque se havia uma bazuca que ia entrar, entramos por um lado que eu nunca mais me calo, mas havia uma bazuca que ia entrar, essa bazuca em vez de estar a ir para fundos perdidos de empresas que pertencem ao Estado, devia ter existido uma parte para perdoar impostos de PMEs que estão bem, porque é só eles olharem para os IES e perceberem, e estes rapazes aqui, estas raparigas, vamos perdoar uma parte dos impostos com a questão da bazuca. É muito simples. Sim. Queria só contextualizar aqui uma cena, porque há pouco falavas da questão de, enfim, quem quer que seja governo, de não falar com quem gera PMEs, e eu queria só contextualizar aqui uma cena para quem estiver completamente fora do que é o mercado empresarial e como é que se gera, ou o que é que está por trás da gestão de uma empresa. Para que um funcionário receba 1000 euros líquidos na conta, o dinheiro que é preciso movimentar, seja saído da parte da empresa, seja desconto por parte do trabalhador, são 1700 euros. Para que caiam líquidos numa conta 1000 euros, há 1700 que são movimentados nesse processo todo. E é muito difícil subir salários neste contexto. Claro que é. E sobretudo se tu tivesses repercussões depois nesse pagamento, mas é que tu não sentes essa repercussão, ou seja, mas cá está, estamos a pegar muito na política, mas eu acredito piamente que um Estado tão carregado, quando quase 50% do teu país trabalha para o Estado, tens aqui uma máquina que não é saudável. Tem de ser alimentada. E tem que ser alimentada, exato. E eles não percebem simplesmente que não deveria ser assim. Isto devias ter muito mais empresas a trabalhar, porque cá está, há uma necessidade da empresa de se safar. E há uma vontade, enquanto que quando tu estás a trabalhar num Estado, se por acaso a coisa não correr bem, há sempre uma maneira daquilo se safar, porque há devido dinheiro aqui que tapa este buraco. Não existe essa urgência de estarmos bem financeiramente. E eu acho que a partir daí tens aqui um Estado que se torna aquilo que está hoje em dia em Portugal, mas não vale a pena estarmos a ir muito pela política. Pronto, é o que é. Mas uma pessoa quando começa tem que ter consciência dessas responsabilidades, porque senão... Essas adversidades. Porque o que acontece é claro que nós temos que pagar impostos, calma, eu não sou aqui extremista, abaixo, não. Nós estamos a morar em Portugal, nós existimos em Portugal, nós descontamos em Portugal, nós temos aqui um espaço e o nosso negócio é sediado cá, não se gera cá. Neste momento a Milk and Black já tem uma parte da exportação muito grande, mas é aqui a nossa casa. Logo, é lógico que eu tenho que pagar impostos. E eu acho é que o sistema de impostos em Portugal tem de ser revisto, é só isso, porque continuamos com o sistema de impostos da altura da outra senhora e já não faz sentido nenhum da forma como o panorama empresarial em Portugal funciona neste momento, termos o sistema de impostos que temos atualmente. Se todos os outros países estão a dar mais leveza ao seu sistema de impostos, porque é que Portugal também não vai nessa tendência? E porque é que os outros países estão a fazer isso? Que é para fazer a economia crescer. Claro que sim, é só isto não é difícil, isto não é uma fórmula que ninguém descobriu. Exatamente, é só copiar o que os outros fazem, não é muito difícil. Claro que sim. No entanto, quando se começa uma empresa, eu acho que tem de haver esse estudo e essa dedicação para compreender esse lado de impostos que vai existir associado à empresa, porque tu podes ter de fechar a tua empresa só porque no mês tu não pagaste o IVA, porque a multa do IVA, se tu te atrasares 1 hora ou 5 minutos da meia-noite do dia de pagamento, é 30% do valor. Esta multa não faz sentido nenhum. A menos que tu sejas uma empresa que deve bilhões. Aí não há multas. Aí não há multas.
Pois é, opa, pois. Mas pensem nisto, se tu tens uma empresa que paga de IVA, vamos dizer 10.000 euros, se tu te atrasares no pagamento do IVA, porque te faltou entrar dinheiro, tu vais ter uma multa de 3.000 euros associada a isto. Isto é pornográfico, na minha opinião, este sistema de multas que existe. Porque muitas vezes as empresas, quando não pagam, principalmente quando estão no início, é porque não têm esse cash flow, não têm esse dinheiro para pagar, porque os fornecedores ainda não pagaram. E há um sistema muito simples em Portugal, que é, porque é que se o governo sabe quando as faturas foram pagas, nós temos de emitir recibos quando a entrada de dinheiro nas contas, porque é que os governos não declaram os IVAs, não consideram os IVAs nos Pelo meses em que os recibo, pagamentos não é? são feitos? Tal e qual. Porque o sistema informático pode ser corrigido nesse sentido. Porque se os recibos são emitidos a partir do momento em que um pagamento é feito, o Estado consegue ter acesso ao valor real de IVA que uma empresa deve pagar. Porque é que isso não está instituído já? Aí a responsabilidade deixava de ser sobre ti que vendes um serviço, mas sobre quem compra. Exatamente. É que isto não faz sentido nenhum. E isto, para mim, é a base da construção financeira e do crescimento financeiro de um país, que é, tu não podes estar a exigir um imposto que ainda não foi cobrado, que ainda não entrou na empresa. E nós temos isto tudo errado. E são sistemas que são muito simples de identificar, se calhar implementar a nível de informático vão dar trabalho, mas tem de se começar esse caminho para isto ser resolvido. Se calhar vão ali existir uns meses em que não há o tal cash flow Claro. nos cofres do Estado, mas bora aproveitar este excedente orçamental deste ano. Why not? Exatamente, era tão simples. Não é? Mas é que eu acho que são coisas tão óbvias, estás a perceber? Que é, tu nem precisas de ser um CEO de uma empresa de milhões para identificares este ponto. Até malta que trabalha de recibos verdes identifica-te este ponto em 2 segundos. Até porque há muita gente a recibos verdes que também a paga a 30, 60, 90, 120 dias. Exatamente. É uma cultura do caraças. Bom, Diana e Diogo, para fecharmos, eu não sei, eu não tenho ideia de vos ter feito esta pergunta da outra vez. Sim. Mas gostava muito de ouvir as vossas histórias em relação a isto. Eu tenho um livro de um autor lá em casa chamado Daniel Priestley. Ele é aquilo que hoje é fancy chamar-se, ele é um serial entrepreneur. Ele monta empresas e vende-as em série. Pronto, faz isso a uma velocidade muito rápida. E aqui, recentemente, ele deu uma entrevista a um outro podcast que eu também gosto muito, do Ali Abdaal, o Deep Dive, onde partilhou esta ideia. Em cima disto, ele é consultor de outros negócios e trabalha com uma série de empreendedores. E ele diz que a maioria dos empreendedores com quem trabalha, 98% dos empreendedores com quem trabalha, algures na vida entre os 10 e os 13 anos, houve um momento qualquer da vida, houve um episódio qualquer da vida em que sentiram que eu vou à minha cábula, é melhor. Lá está, há um momento em que pensam: uau, eu não sou mais apenas uma criança qualquer. Há aqui qualquer coisa que eu consigo fazer que me pode soltar das amarras dos meus pais. Ser independente. Entre os 10 e os 13 anos. Por mais simples e rebuscado que isto possa ser. E lá está, 98% dos empreendedores que trabalham com ele trabalham, de uma forma ou de outra, para voltar a esse estado. Essa sensação que tiveram entre os 10 e os 13 anos. Isto materializa-se num episódio para cada pessoa. E eu sinto-me numa demanda para ver se isto é verdade. Tem algum episódio que consigam identificar entre os vossos 10 e 13 anos que vos tenha marcado a ponto de hoje serem os empreendedores que são? Take your time. E que lindo! Não, é que eu tenho claramente. Eu tenho claramente. Bora. Imagina, a minha única questão é só a questão da linha de pensamento, que é, eu desde os 9 anos, e os meus pais falam disto, que é, e o meu irmão, eu desde os 9 anos sempre tive essa necessidade de independência muito grande. E nunca senti que os meus pais me prendessem, ok? Sempre foi-me dando aos bocados essa liberdade com responsabilidade, porque sempre me disseram que se fizeres alguma coisa de má vai ser para ti, vai ter consequências na tua vida. Portanto, acho muito engraçado esse exercício, porque foi nessa idade que eu comecei a chatear os meus pais para a questão de eu ir estudar para Londres. Ok. Foi exatamente nessa altura. Que há a Summer School em Londres. E foi nessa altura que eu descobri que isso existia e comecei a persuadir
com muita argumentação e sendo muito chata, por sempre que eu quero alguma coisa, os meus pais precisamente a ir para Londres para essas summer schools. Eventualmente consegui, fiz com que os meus pais assinassem um documento sem eles saberem o que é que estavam a assinar, porque aquilo estava em inglês, a dizer que me autorizavam a ir para uma residência universitária. Isso podia ter corrido muito mal. Não, mas correu otimamente bem. Eu acho que foi essa a parte que foi boa, porque, ou seja, eu não fui para uma família de acolhimento, nem fui para a escola. Eu fui para uma residência universitária sendo menor de idade, com autorização legal dos meus pais, sendo que eles não sabiam o que é que estavam a assinar e eu na altura consegui que isto acontecesse. Sim. E eu acho que todo esse processo de chegar a um sítio, não conhecer ninguém, estar numa residência universitária em Londres, não esqueças que eu sou de Famalicão, portanto uma terrinha pequena, estar em Londres numa residência universitária sozinha, sem conhecer ninguém, a tentar me desenrascar e a tentar descobrir o mundo, que Londres é um mundo, ok? E continua a ser hoje em dia, sim. mesmo quando vou lá hoje em dia sinto-me overwhelmed. Eu acho que foi determinante para eu perceber que consigo fazer as coisas, que consigo ter esse detachment também e consigo ter essa independência e o correr atrás e conseguir fazer algo por mim. Portanto, para mim isso é muito claro. É muito engraçado este exercício, que eu nunca tinha pensado nisso. Para mim é muito claro o momento em que eu comecei a sentir isso. Foi aí. Vou-te ser o mais sincero possível. Não, acho que não tenho nenhum episódio, mas vou tentar dizer aquilo que eu acho. Pronto. Sociologicamente e psicologicamente há psicólogos que estudam isto, e quando tu chegas à idade dos 40, daí para a frente, tu atinges o teu prime de autoconhecimento. Então é onde as pessoas se sentem mais plenas daquilo que são e confiantes das pessoas que se tornaram e por aí fora. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa extremamente insegura em tudo, e eu acho que atingi neste momento a minha autoconfiança máxima, no sentido em que eu, mesmo que não saiba, eu vou tentar aprender e vou fazer. E mesmo que erre, eu vou tentar novamente fazer até conseguir fazer. E eu acho que isso demorou-me este tempo todo até chegar a esta idade para o poder fazer. Eu acho que isto depende também da confiança das pessoas. Nunca, por ser nunca, eu aos 12, 13 anos tinha esta confiança que a Diana tem, mas cá está, isto reflete-se na forma de ser da Diana e na forma com ela, com 30 e poucos anos, ser o monstro que é, na forma de fazer negócio e isso tudo. Isso reflete-se porque ela sempre foi uma pessoa confiante. E a confiança é uma coisa que qualquer pessoa que queira fazer, seja o que for na vida, se tiver essa confiança, eu acho que vai ser 10 vezes mais fácil. Tu podes não ter estudado nada, tu podes ter não feito nada, mas se tu demonstras uma confiança, tu vais chegar longe. Basta verem um documentário que está na Netflix, que é O Pequeno Nicolás, em Espanha, que é um documentário inacreditável, que vale muito a pena ver. Mas pronto, pegando em mim, eu por volta dos 13, 14 anos, cá está, tive a minha primeira experiência com música. Sempre tive uma paixão por música e pela primeira vez juntei um grupo de pessoas e criei ali uma banda e fomos tocar pela primeira vez ao vivo. Para uma pessoa extremamente insegura, tu subires em cima de um palco e não demonstrares a tua insegurança, que é impossível. Se tu fores a ver os vídeos dessa atuação, tu sentes uma pessoa completamente acabada. Tens vídeos disso? Tenho vídeos disso. Maravilhoso. Mas, no entanto, tive que me automotivar. E é uma coisa que ainda hoje em dia eu faço. Sempre que eu tenho a confiança em baixo ou eu tenho medo que alguma coisa não acredite, eu tenho formas e tenho mecanismos de me autoconfiar, de me dar a autoconfiança necessária para o tentar fazer. E eu acho que isso aí talvez tenha sido aquele momento em que eu consegui-me motivar o suficiente para subir para cima de um palco e para dar o meu primeiro concerto, digamos assim. Ou seja, não foi desamarrar-me dos meus pais e agora não preciso de vocês porque eu agora tenho... Mas foi mais eu se me empoderar a mim mesmo das coisas, eu consigo lá chegar. E pronto, foi nesse sentido. Muito fixe. Muito fixe. Última pergunta. Eu tenho que ler esse livro porque agora fiquei curiosa com essa cena. Ele tem alguns livros publicados. Isto foi uma coisa que ele disse numa entrevista, porque a conversa se encaminhou para aí, mas este é o trabalho dele enquanto consultor de negócios com outros empreendedores. Identificou isso, sim. Ele vai a cada um perguntar, ou seja, volta à estaca zero. O que é que aconteceu entre os 10 e os 13? Pois giro. E a partir daí começam a trabalhar.
Portanto, eu ainda não li nada dele em que isto viesse escrito, mas ele disse isso numa entrevista. Agora, última pergunta do Manual de Boas Ideias. Acreditando que quem vier a seguir vai fazer um ótimo trabalho de campo. Vocês também estão fartos de dar entrevistas, que agora estou farto de ver entrevistas vossas por todo o lado. Isso é ótimo. Não, demos 2. Mas apareceram muitas vezes e renderam muitos cortes. Renderam muitos cortes. Parecem muitas. Temos 2 só. Mas acreditando que quem vier a seguir vai fazer um ótimo trabalho de campo e vai ouvir este episódio até ao fim, qual é que é a pergunta que vocês querem? Não é que querem, é que se alguém vos fizesse, iria revelar uma parte vossa que o mundo ainda não conhece e vocês gostavam que conhecesse. Isto nós já tínhamos falado outra vez, a análise a retrospectiva e a autoanálise que isto implicou foi muito engraçado da outra vez. Mas eu vou responder a mesma coisa porque efetivamente eu nunca tinha chegado àquele ponto até tu teres colocado essa pergunta. Daí isto ser uma conversa inteligente que ele está-nos a fazer pensar em coisas que nós não tínhamos pensado. Okay. Não, mas efetivamente, ou seja, nós hoje não falamos da questão da minha parte académica, da minha construção académica, ou seja, de tudo o que eu fiz, por exemplo, em Coimbra como dirigente associativo, que eu fui a primeira mulher a exercer vários cargos em Coimbra, no ambiente associativo que é puramente machista e continua ainda hoje em dia a ser. Aliás, a Assembleia da República neste momento é reflexo de efetivamente de uma política misógina e machista que nós vivemos em Portugal, cada vez menos mulheres a terem cargos, e isto também acontece no ambiente universitário, e Coimbra é o ambiente universitário por excelência da construção de políticos em Portugal, e eu acabei por conseguir construir um caminho diferente lá e conseguir contrariar essa tendência machista da estrutura universitária e assumir cargos de liderança dentro da Associação Académica de Coimbra e da Universidade de Coimbra também, sendo a primeira mulher a exercê-los na história da Academia de Coimbra. Mas aquilo que eu tinha colocado era, a pergunta que nunca me fizeram foi: o que é que perdeste para conseguir isso? Porque perde-se muito, principalmente quando tu és a primeira pessoa a querer quebrar uma barreira ou a querer quebrar uma tendência ou um pensamento cultural que já está pré-definido a priori, e estamos a falar de uma instituição com 123 anos, que eu fui a primeira mulher a conseguir efetivamente ter cargos de liderança naquele espaço. Foi um processo complicado. Foi um processo extenuante emocionalmente e pessoalmente, e há muita coisa que tu perdes pelo caminho para chegares até esse ponto e prevalecer essa tua vontade e conseguires atingir esse teu objetivo. Há muita coisa que acabas por perder pelo caminho, e nunca me perguntaram o que é que eu perdi ao longo desse processo. Eu estava-me a tentar relembrar do que é que eu tinha dito. E estava difícil, mas eu acho que eu já me lembrei, que era uma pergunta que eu próprio não sei responder, mas que é uma pergunta que eu me pergunto muitas vezes, que é: vivemos numa era, cá está, de muita informação, muitos conteúdos, muito tudo, e as pessoas têm uma necessidade de verbalizar tudo e de pôr as opiniões cá para fora. E eu acho que, não querendo ofender ninguém, nem querendo entrar por certos pontos mais polémicos, eu simplesmente acho que todos nós temos a nossa opinião e todos nós temos que exprimir a nossa opinião. No entanto, muitas vezes nós podemos simplesmente guardar a nossa opinião para nós próprios, porque hoje em dia há experts em todas as matérias e toda a gente sabe sobre tudo, e as pessoas começam simplesmente a opinar sobre assuntos que provavelmente até podem ser doutoradas, até podem ser tudo, mas nem sempre a tua opinião tem que ser exposta. Então eu acho simplesmente, e não querendo calar pessoas, mas eu acho que era fundamental que as pessoas se apercebessem que o silêncio também é valor muitas vezes, e que muitas vezes a parte de tu não verbalizares tudo aquilo que tu pensas é importante. Eu acho que tenho um bocadinho isso em mim, que é: eu falo quando eu tenho uma certeza intrínseca naquilo que eu estou a dizer, e gostava que houvesse um bocadinho mais isso do outro lado. Então a minha pergunta seria: de que forma é que tu achas que conseguiríamos silenciar um bocadinho este ruído todo que existe? Porque há muito hate, há muita coisa criada à volta disto tudo, porque cá está, através de uma opinião há alguém que te vai discordar, e isso vai gerar todo esse hate. Então eu por mim era: de que forma é que conseguiríamos, não calando as pessoas, porque não é isso,
tentar controlar um bocadinho este ruído todo que está a ser feito no mundo hoje em dia, com toda a gente constantemente a falar. Sim. Muito obrigada por terem vindo ao Manual de Boas Ideias. Obrigada a nós. 2 vezes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.